Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a estudar os triângulos e vamos aprender o caso de congruência de polígonos, mas que a gente vai interessar mesmo é o caso dos triângulos. E se você ver essa aula até o final, você vai descobrir, por exemplo, por que na construção civil os engenheiros adoram utilizar triângulos nas estruturas e não outros polígonos. Então vamos lá. Para a gente ter dois polígonos serem congruentes, a gente tem que ter duas condições. A primeira é que os ângulos internos correspondentes sejam congruentes. Então, eu estou aqui colocando os ângulos e repara que cada ângulo colorido vai corresponder no meu outro polígono a um ângulo congruente. O que é um congruente, professor? É ângulo com a mesma medida. Então, a gente pode dizer na prática que são ângulos iguais. Então, aqui eu tenho o ângulo vermelho do polígono da esquerda é igual ao ângulo vermelho do polígono da direita. O verde é a mesma coisa, o roxo e o amarelo. Cada um vai ser igual à sua parte no outro polígono. E a segunda condição é que os lados correspondentes sejam congruentes. Então, além de eu ter os ângulos congruentes, eu preciso também que os lados tenham a mesma medida. Então, por exemplo, o lado aqui de cima, se ele medir 1 centímetro, digamos, eu vou ter que, para esses dois polígonos serem congruentes, ou seja, serem iguais, eles têm que ter a mesma medida em todos os lados. Então, o lado de cima tem que medir 1 centímetro nos dois trapézios. Se esse lado aqui medir 2 centímetros, o seu correspondente mede 2 centímetros. Esse aqui medir 2 também centímetros, eu vou ter que o outro tem que medir também 2 centímetros. Se o de baixo medir, por exemplo, 4 centímetros, o outro também tem que medir 4 centímetros. E claro, para a gente saber qual vai ser os lados correspondentes, a minha dica é, começa pelo ângulo, porque repara que eu tenho este ângulo vermelho aqui e este verde. Então, o lado correspondente a ele, no outro polígono, tem que estar entre o ângulo vermelho e o verde, né? Então, quando você fazer um exercício e quer saber se um polígono é congruente ao outro, comece pelos ângulos, marque quais são os ângulos que têm a mesma medida e depois verifique os lados. Eu acho que assim é mais fácil, tá bom? Mas, se você quiser começar pelos lados e achar mais fácil assim, não tem nenhum problema, tá bom? Mas como eu falei no início dessa aula, o que interessa mesmo é a semelhança de triângulos. E por quê? Porque o triângulo ele tem propriedades que vão fazer que a gente consiga verificar a congruência de dois triângulos, ou seja, se dois triângulos são iguais, observando somente alguns ângulos e alguns lados, não precisa observar tudo. Então vamos lá. O primeiro caso é o caso que a gente chama de ângulo lado-ângulo. Como é que funciona isso? Você tem dois triângulos, como esse da tela, em que eles têm dois ângulos correspondentes e o lado entre esses ângulos também congruente, então os dois triângulos são congruentes. Em outras palavras, se eu tenho aqui dois ângulos que têm a mesma medida e o lado entre esses dois ângulos tem a mesma medida, então esses dois triângulos são iguais, é o mesmo triângulo, tá bom? Aqui no desenho, o triângulo da direita está um pouquinho maior, até mesmo para poder chamar atenção em uma coisa que acontece em muitos exercícios. Às vezes, o exercício coloca dois triângulos, um pouquinho maior que o outro, fora de escala, ou então girado, para você ter que pensar se eles vão ser congruentes ou não, tá? Então, sempre tome cuidado com isso. Nunca se baseie muito no que está no desenho. Só se baseie no desenho o que a informação é de fato sendo passada. Então, por exemplo, no meu desenho aqui, eu estou passando de fato a medida dos ângulos e a medida dos lados aqui de baixo, que medem 2 centímetros, tá bom? Então, fique atento a isso. O segundo caso, a gente chama de lado, ângulo, ângulo oposto. O que isso quer dizer? Você tem dois triângulos que possuem um lado congruente. Então, por exemplo, aqui eu vou ter somente o lado 6, por exemplo. Tá? E se eu tiver um ângulo congruente, por exemplo, esse ângulo aqui, B foi igual nos dois, e o ângulo oposto ao lado congruente, então oposto ao que mede 6 centímetros, também for congruente no outro triângulo, então esses dois triângulos vão ser iguais e vamos ter de fato que os outros lados vão ter a mesma medida e que o terceiro ângulo também vai ser igual um no outro, tá? Então,
reunindo o primeiro caso e o segundo caso, a gente tem o seguinte. Você tem dois triângulos que possuem dois ângulos iguais e um lado igual, eles vão ser congruentes, tá? Não importa a posição que está esse lado e esses dois ângulos. Se eu tenho dois ângulos e um lado com a mesma medida, todos eles com a mesma medida, então eu vou ter que os dois triângulos vão ser, sim, congruentes, tá? O terceiro caso se chama lado angulado. E o seguinte, você tem dois triângulos que possuem dois lados correspondentes congruentes e os ângulos formados entre esses lados forem congruentes, então os triângulos são congruentes sim. Isso quer dizer, se eu tenho dois triângulos, em que eu tenho que um lado tem a mesma medida que o outro lado tem a mesma medida que o outro, e o ângulo entre esses dois caras for o mesmo, tem a mesma medida, então esses triângulos são iguais sim. Professor, pode ser qualquer outro ângulo? Não, tem que ser o ângulo exatamente entre esses dois lados. E por que vai ser isso? Digamos que, por exemplo, aqui, eu tivesse a seguinte situação. Eu tenho esse lado congruente, eu tivesse esse lado AC congruente, tá? Então, vou botar aqui um outro valor, vou chutar aqui 10 centímetros, tá bom? Digamos que eu tivesse 10 centímetros aqui, e digamos que eu não soubesse o lado aqui de baixo, tá? E eu sei que o ângulo B é igual nos dois triângulos. Eu não poderia dizer de cara que eles são congruentes, que eles são o mesmo triângulo, porque eu poderia ter, por exemplo, esse lado aqui AC, eu poderia ter ele virado para o outro lado. Então, com a mesma medida de 10 centímetros, eu poderia ter tanto o triângulo aqui, A linha, B linha, C linha, né? Esse triângulo original, que no desenho é congruente ao triângulo ABC, como eu poderia ter um outro triângulo aqui, A linha, B linha, D, que possui lado, lado e este ângulo aqui igual no triângulo. Mas dá para ver de cara que não é o mesmo triângulo, tá? É um triângulo diferente. Repara que eu peguei o lado A linha, C linha e coloquei ele para dentro do triângulo, tá? Então, o terceiro caso só funciona se for o ângulo entre os dois lados. Se for qualquer outro ângulo, você não consegue dizer que esses triângulos vão ser congruentes ou não. Você vai precisar de mais informações, tá bom? O quarto caso, aqui eu botei errado, pessoal, peço desculpas, o quarto caso é lado, lado, lado. O que isso quer dizer? Se eu tenho dois triângulos que possuem os três lados correspondentes congruentes, então eles são congruentes. Ou seja, se eu tenho três lados em que eu consigo corresponder cada um com a mesma medida, então aqui eu tenho dois lados com 8 centímetros, dois lados com 5 e dois lados com 6. Eu não preciso nem verificar os ângulos, porque esses dois triângulos vão ser congruentes sim. Então o ângulo em B vai ser igual ao ângulo que está em B', o ângulo A igual ao ângulo que está em A', e o ângulo C igual ao ângulo em C'. E aqui tem uma coisa muito importante, muito interessante. O triângulo é o único polígono que tem um caso desse, que você conhece somente os lados, então ele vai ser congruente. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo aqui feito de ferro. Repara que eu tenho aqui travado a medida dos lados, mas eu tenho aqui uma arruela com parafuso. Então, teoricamente, eu poderia mexer os lados, mexer o ângulo. Então, eu tenho aqui um triângulo. Repara que eu não consigo mexer nesse triângulo. Mesmo fazendo força, ele não está mudando o ângulo. Então, só por fato de eu conhecer os lados, o triângulo é único. Eu não consigo mudar ele, tá? Agora, se eu pegar um outro polígono, por exemplo, um polígono de 4 lados, eu consigo, mesmo travando o comprimento dos lados, eu ter polígonos muito diferentes. Eu posso ter, por exemplo, este polígono aqui, eu posso ter esse losango, não é bem um losango, é um quadrilátero, eu posso ter, por exemplo, um trapézio, eu posso ter diferentes polígonos com diferentes ângulos, mesmo travando aqui o tamanho dos lados, tá? Então, o triângulo é o único que não acontece isso. E por causa dessa propriedade muito interessante do triângulo, que a gente tem que ele é muito utilizado na construção civil. Faz muito sentido você usar o triângulo para você fazer as estruturas, principalmente de ferro, de
construções, porque como ele é rígido, como você só tem um único triângulo com esses lados, ele vai ser sempre congruente ao triângulo com os mesmos lados, ele é único. Então, você tem uma estrutura muito firme, porque ela não vai ficar balançando por causa do formato da estrutura. Claro, então isso também envolve o fato de que você vai ter que ter bons materiais, um ferro de qualidade, um concreto de qualidade, para você manter a estrutura no lugar, né? Mas no que diz da parte da matemática, da geometria, o triângulo sempre vai garantir, pelo menos da parte da geometria, que a estrutura seja única e bem firme, tá? Então, por isso que é muito utilizado o triângulo na construção civil. Então, pessoal, o vídeo de hoje acaba aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima.